A represa da Guarapiranga e o bairro em seu entorno nasceram no período da política do café com leite, com Afonso Pena na presidência do Brasil. São Paulo, nessas décadas, crescia e se modernizava intensamente devido à exportação de café e seus lucros. Quanto mais crescia, mais abria espaço para o mercado de energia, onde reinava a empresa Light. Enquanto isso, a usina de Parnaíba passava a enfrentar severas limitações. Uma das alternativas era a regularização da vazão do rio, pela acumulação de águas numa represa a ser construída, no próprio Tietê ou na bacia do Rio Pinheiros. A segunda opção foi escolhida. A 2 quilômetros da vila de Santo Amaro, o rio Guarapiranga, também conhecido como Embu-Iguaçu, desaguava no Rio Pinheiros. Próximo a esse local, projetou-se então uma barragem que armazenaria 50 milhões de metros cúbicos. Suas construções se iniciaram em 1906, formando uma obra gigantesca para a época, a maior em todo o hemisfério sul. O espelho d'água imenso, inédito, transformou a geografia de São Paulo. O jornal Gazeta publicou dia 15 de 8 de 1907. Situada em tão belo vale, uma tão vasta extensão de água ficará conhecida das pessoas que procuram diversão e que gostam de pescar, gente de perto e gente de longe. E para os habitantes de São Paulo, o atrativo que oferece fará o Largo de Santo Amaro um dos pontos mais procurados. Em 1913, a população da cidade de São Paulo se aproximava de 240 mil habitantes. O tecido urbano se estendia, porém a represa Guarapiranga permanecia um ponto remoto da cidade, mesmo sendo local de veraneio para a elite, com clubes à beira d'água fundados por estrangeiros que introduziam um lazer na represa. São Paulo continuava crescendo e a população aumentava. O bairro de Santo Amaro passava a ser mais ocupado e se estendia para o sul. Em 1985, foi necessário criar outras subprefeituras, como a Capela do Socorro. A Avenida Atlântica, importante via de circulação do extremo sul de São Paulo, foi construída nos anos 40 e, desde então, fez-se muito participativa na estruturação urbana da região. A avenida faz uma ligação direta entre o Largo do Socorro e a Avenida Senador Teotônio Vilela. Sua implantação ocorreu às margens da represa Guarapiranga, que foi conceitualmente construída, assim como a região de Interlagos como um todo, com uma proposta de se fazer uma localidade que se baseasse na orla de Copacabana, no Rio de Janeiro, e Interlaken, na Suíça. Potencialidades percebidas por Alfred Agache, o qual criou o Plano Agache no Rio de Janeiro. Os bairros foram elaborados para atrair uma parcela restrita da população, a elite, sobretudo paulistana. Tratava-se de uma localidade afastada do centro e que, com as barragens do rio Guarapiranga e Billings, tornavam-se regiões com grandes potencialidades turísticas e de lazer. Uma praia, com areia vinda de Santos, foi construída junto à represa. Entretanto, nos anos que decorrem a criação da Avenida Atlântica, nas décadas de 50 e 60, São Paulo sofreu profundas transformações. Dentre elas, destaca-se o intenso processo industrial que se expandiu para a região de Santo Amaro. Aliado a ela, as disponibilidades de área, facilidade de transporte e a abundância de água e energia de Santo Amaro fez com que a região da Capela do Socorro fosse gradualmente povoada por trabalhadores que buscavam terrenos baratos de uma área não consolidada para atender aos distritos próximos que abrigavam essas indústrias. Portanto, a região que antes foi pensada para abrigar uma população mais abastada da sociedade foi perdendo seu caráter exclusivamente elitista, mesmo havendo a permanência de chácaras e clubes. Tendo isso em vista, muitas das ocupações se deram em áreas impróprias e muito delicadas sob o ponto de vista dos mananciais. Desta maneira, assim como a localidade como um todo, na Avenida Atlântica nota-se uma ocupação que reflete, de certa forma, as condições e os resultados heterogêneos da região. Em seus 7,5 quilômetros de extensão, que tangenciam a represa de Guarapiranga, existem desde motéis, casas de shows, fast foods, mecânicas, clubes e até um parque praia público que concentra grandes atividades de lazer. Além disso, a Avenida Atlântica carrega uma característica especial: sua conectividade com São Paulo e a represa Guarapiranga, ou seja, caricatamente, o caos com a calma. Nesta se localiza o sinônimo da calma paga, clubes. Santa Paula, São Paulo Yacht Clube, Clube Atlético São Paulo, Clube de Campo de São Paulo, Golf Clube, entre outros.
Alguns desses clubes carregam projetos muito interessantes, como o Clube Santa Paula, muito conhecido pela sua garagem de barcos projetada por Vila Nova Artigas. Porém, o acréscimo brutalista de Artigas não trouxe grande fluxo ao local. Seus serviços duraram apenas uma década, entre 70 e 80, pois logo tiveram sérios problemas financeiros e hoje se encontra abandonado. A área, de 19 mil metros quadrados, é particular e tem sua praia rodeada por grades e denegrida. Impossibilita qualquer desfruto público ou mesmo resgate da estrutura para fins comunitários, como criações de centro cultural, turismo ambiental e afins. A represa Guarapiranga sintetiza diversas contradições vividas em São Paulo. O embate entre o uso público e o uso privado, a desigualdade social, são visíveis nas construções à beira d'água. A proximidade entre uma chácara de elite e um conjunto de moradias irregulares, sem saneamento básico, é gritante. O bairro no entorno, e principalmente as margens da represa desde o início de sua construção, foram direcionados para as classes altas de São Paulo, principalmente os estrangeiros. Para uma devida proteção dos mananciais com área florestada, só foram permitidos lotes grandes às margens, como casas ou clubes. A camada pobre, ao se direcionar para tal região, se fixa com moradias ilegais, que muitas vezes são loteamentos feitos a partir dos grandes terrenos e assim não recebem saneamento básico. Mas, no entanto, elas não são direcionadas a um conjunto habitacional, onde teriam tais infraestruturas fundamentais. Desse modo, essas comunidades continuam depositando seu esgoto e lixo nos canais da represa. Além de elitizar o espaço a ser construído, as moradias, o uso consciente de lazer do manancial é reduzido às classes altas, que podem frequentar clubes à beira d'água, com barcos à vela e outros tipos de lazer. O uso público do manancial se reduz praticamente à prainha, que mesmo sem grande estruturação, atrai muitas pessoas da região no verão devido ao acesso livre à água. Pois o parque ecológico, que seria interessante para a educação ambiental e conscientização, parece ser menos procurado pelo público. O plano diretor para o local é bem interessante, porém não se realiza na prática. Descreve em lindas palavras que estão muito longe do que vemos. Todos devem ter direito à moradia digna, incluindo saúde, educação e cultura. O projeto é elevar a qualidade ambiental urbana, preservando os recursos naturais e o patrimônio histórico. Ao nosso ver, a represa precisa de sua área verde preservada, sendo aproveitada por todos com respeito. Conjuntos habitacionais de grande qualidade funcional e estética deveriam ser construídos, para que todos possam aproveitar com qualidade a vista encantadora da Guarapiranga, que por ora somente a elite tem acesso adequado. Projetos que visem educar a população, projetos sustentáveis, praias públicas, clubes públicos precisam existir nessa área, porque a natureza é bela e de todos.